Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Amanhã, dia 30 de setembro, a gente comemora o Dia do Combate ao Reumatismo e hoje nós estamos conversando com o Dr. Marcelo. E no primeiro bloco o doutor explicou que reumatismo é um nome genérico para mais de 100 doenças, né, doutor? Doenças reumáticas. A gente falou um pouquinho sobre sinais, sintomas, prevenção, quais dessas doenças podem ser prevenidas e sobre tratamento, enfim. E agora, nesse segundo bloco, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças, né? As principais doenças que o doutor vê aí no consultório, enfim. Então, dentro dessa divisão que o doutor colocou das autoimunes e das de partes moles, né? Então, quais são as principais? A doença reumática mais comum de todas, em primeiro lugar, é a osteoartrite. É conhecida popularmente por artrose, né? O nome científico atual de consenso é osteoartrite. A osteoartrite é uma doença degenerativa das articulações, da cartilagem articular. Há um componente também inflamatório, não é uma doença exclusivamente de degeneração. Existe também uma inflamação associada no decorrer do curso da doença. Por isso o nome mais atual tem o ite, né, no final, osteoartrite. É uma doença extremamente comum, afeta geralmente pacientes de mais idade, principalmente joelhos, quadris, são os sítios mais acometidos. Primeira articulação do dedo da mão também é extremamente comum. Essa é o dia a dia, né, a osteoartrite. Existem tratamentos efetivos, tratamentos que tentam retardar essa degradação da cartilagem articular e que conseguem retardá-la, né? Então é uma doença que hoje tem tratamentos bastante efetivos, né, no retardo da sua progressão, mas a base do tratamento da osteoartrite é a analgesia, né? A gente deixar o paciente o máximo possível próximo de estar sem dor. E eventualmente nós precisamos auxílio dos nossos colegas ortopedistas, né, para a substituição articular, né? Muitas vezes a doença, apesar do tratamento, ela progride e a gente acaba precisando de prótese, né? Substituição das articulações. A gente pode caracterizar essa doença como uma doença exclusiva de idosos ou não? A osteoartrite, ela se divide em primária e secundária. A primária é aquela que não tem uma causa, uma doença subjacente levando a esse quadro, né? A osteoartrite primária é uma doença principalmente de idosos, né? A partir de 60 anos. Ela começa a se manifestar clinicamente a partir dos 60. A osteoartrite secundária, ela não é exclusiva de idosos. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, ela pode causar degeneração da cartilagem articular em pacientes jovens, né? Que daí seria uma osteoartrite secundária. Então a primária é comum de idosos, a secundária ela pode acontecer em qualquer idade, né? Então é isso. Então a primeira doença, que é mais comum entre as doenças reumáticas, seria, nome comum aí, a artrose. Isso. E vale a pena ressaltar, Oswaldo, que muitas pessoas têm artrose em exame radiográfico, geralmente, ou de ressonância, ou de tomografia, e não tem sintoma. Isso é extremamente comum. Mais ou menos 1/3 das pessoas tem artrose em alguma articulação, sem dor. Sem dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra ou quando a gente analisa o caso de algum paciente que nos traz exames radiográficos ou outros complementares com sinais de artrose. Porque muitas vezes a causa da dor daquele paciente pode não ter relação com aquele achado de exame. Um exemplo, né? O paciente às vezes tem dor na coluna cervical. Ao examinarmos o paciente, nós percebemos que a dor é muscular, miofacial. E o paciente nos traz um raio-x com artrose do pescoço. Aquela artrose não tem correlação alguma com aquele sintoma naquele momento, né? É o que a gente chama de dissociação clínico-radiográfica, quando o exame complementar não tem correlação com o sintoma. E isso é muito comum na artrose, né? E a artrose, por exemplo, esse paciente, ele tem artrose, isso. Porém isso não incomoda ele. Exatamente. Tem algum problema essa artrose ela não ser tratada se ele não sente a dor, ele não sente nenhum problema em relação a isso? Algum, não tem. Muitos pacientes eles, desenvolvem artrose da coluna, idosos pacientes acima de 80 anos, 100% têm artrose em alguma articulação, né? Então, se a artrose não incomoda, não precisa ser tratada, né? Muitos pacientes vão levar essa artrose assintomática por toda a sua vida. Muito bem. E a próxima doença comum, doutor?
reumática. Aí, em segundo lugar, fibromialgia, né? Fibromialgia é extremamente comum, né? Doença quase que exclusiva de mulheres, existem bastante homens com fibromialgia, mas é uma doença que a maioria são pacientes do sexo feminino, e essa é extremamente comum, caracterizada por uma tétrade, né? Que a paciente tem geralmente dor difusa, dor sentida no corpo todo, sensação de fadiga, muita fadiga, sono não reparador, a paciente acorda como se não tivesse dormido, né? Acorda cansada, e alguma alteração do humor associada, habitualmente ou ansiedade ou depressão. Né? Então, isso que eu ia comentar, doutor, quando a gente fala de fibromialgia, logo vem essa questão de, às vezes, ansiedade, depressão, a pessoa muito nervosa. Tem relação, então, com a doença? Tem. Nem todo paciente fibromiálgico é deprimido ou ansioso. Nem todo. Existe uma associação grande, uma associação forte. Mais ou menos 60% tem alguma alteração do humor. Mas fibromialgia não é depressão e fibromialgia não é ansiedade. O que acontece é que alterações do estado do humor, depressão e ansiedade, alteram a percepção da dor. Então, pacientes com depressão ou ansiedade geralmente são mais sensíveis à dor. Então, acaba virando um círculo vicioso, né? O paciente tem dor difusa, fica deprimido, ansioso, a depressão e a ansiedade aumentam a sensibilidade à dor, o paciente sente mais dor e a gente tem essa perpetuação desse quadro sintomático. As pessoas que têm fibromialgia, elas têm crises ou essa dor é constante sempre, se não fizer o tratamento? O comum é constante. É uma sensação de dor o tempo todo, todos os dias. É como os pacientes relatam como se fossem sintomas gripais, né? O início de uma gripe, mal-estar, mialgias, né? Isso de maneira constante. Entretanto, existem as exacerbações, né? O quadro ele pode piorar, geralmente em situações de estresse. O paciente se estressa com alguma coisa, se preocupa com alguma coisa, acaba naquele momento tendo um pico, uma piora do quadro álgico. E o tratamento da fibromialgia? Atividade física. Né? Existe um consenso publicado recentemente do Colégio Norte-Americano de Reumatologia, em conjunto com a Liga Europeia de Combate ao Reumatismo, abordando exclusivamente o tratamento da fibromialgia. É colocado como ponto básico, ponto número 1, atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica altera a sensibilidade à dor. Altera, deixa o indivíduo menos sensível. Demora, no começo pode doer até um pouco mais, mas com o passar dos meses o indivíduo tem uma analgesia própria. Recomenda-se 30 minutos de caminhada, uma caminhada acelerada, de 3 a 5 vezes por semana. Naturalmente, como o paciente tem dor, a gente acaba iniciando tratamento analgésico. Existe um grupo de medicamentos chamado moduladores de dor, né, que são medicamentos que deixam o organismo menos sensível à dor. É um grupo grande de medicamentos, existem várias alternativas. Então a gente habitualmente associa atividade física, um modulador de dor e um medicamento para melhorar o sono, para que a paciente durma melhor, relaxe mais à noite e não acorde cansada, né? Acorde com o corpo descansado e esse sintoma deixe de atrapalhá-la. Doutor, o diagnóstico, como que ele é feito? É através de algum exame, por exemplo, a outra doença, a artrose, através do exame de imagem, né? A gente consegue identificar a fibromialgia também ou não? A fibromialgia, o diagnóstico é clínico, né? Existem critérios clínicos para nós classificarmos o paciente como fibromiálgico. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. A gente pede história e exame físico. A gente pede os exames complementares para excluir ou descartar outras doenças que causam dor difusa. Existe uma série de doenças que podem se manifestar através de dor generalizada. Mas a gente pede o exame já com a convicção, né, ou com a certeza. A gente inclusive orienta o paciente, né, pedirei esses exames, mas a expectativa é que todos venham normais. Né? Em vindo normais, a gente tem mais um dado forte que nos ajuda a corroborar o diagnóstico de fibromialgia. Muito bem. Então já falamos de duas aí das principais. A terceira, doutor, qual seria? A terceira é a gota, né? A famosa gota. Né? Antigamente todo o reumatismo recebia o nome de gota em função do reuma. Né? Hoje a gente sabe que a gota é uma doença à parte, né? Uma doença causada pela deposição de cristais de urato nas articulações. Né? Então a gota geralmente começa aos 40 anos de idade, mais comum em homens. A primeira crise frequentemente acomete o dedão do pé, né, a chamada podagra, né, que é
a inflamação do primeiro dedo do pé, uma dor forte, intensa. Né? A dor da gota é classificada como uma das piores dores, né? Juntamente com cólica renal e dor de parto, né? Uma das piores dores da medicina, das doenças médicas. Né? E o que leva o paciente ao médico geralmente é essa primeira crise, né? Que é geralmente de forte intensidade. Então, esse eu me interesso em conversar porque eu tenho. E aí eu já pergunto, doutor, não é uma doença também exclusiva a partir dos 40, é mais comum a partir dos 40. Eu tenho 28 e eu apresento. O porquê, o que leva essa doença a ser mais comum em quais homens? Na verdade, a gota é uma doença classificada como metabólica. Né? Metabólica. Existem indivíduos que ou produzem ácido úrico demais ou excretam ácido úrico de menos. Né? O ácido úrico ele é o produto final da degradação das purinas. Purina a gente tem em toda a célula. Né? Então, a degradação celular gera purinas, as purinas geram ácido úrico. O ser humano não tem enzima para degradar o ácido úrico. Então, o ácido úrico é produto final, que deve ser excretado pelo rim. Existem indivíduos que geneticamente ou produzem ácido úrico demais, e existem indivíduos que geneticamente excretam ácido úrico de menos. As duas situações levam à hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico no sangue. E essa hiperuricemia, por sua vez, pode levar à deposição de ácido úrico nas articulações. O ácido úrico ele cristaliza, irrita a articulação, causa uma inflamação intensa. Então, geralmente, gota de início precoce é uma gota de background, de pano de fundo genética. No meu caso é também o motivo da próxima pergunta. Eu sempre tive no pé. Meu pai também tem e tinha no pé, mas ele tinha em outras regiões, joelho, mão. Então a gota ela pode ter em quais regiões do corpo, doutor? A gota ela tem uma história natural, se não tratada, que é bem conhecida. Geralmente ela começa pelos membros inferiores, dedão do pé, tornozelo, joelho, e se não tratada, ela ascende, ela passa a acometer também os membros superiores, punho, dedos da mão, cotovelo, ombro, e posteriormente o ácido úrico passa a se depositar embaixo da pele, né, que são os famosos tofos gotosos, né, aquele acúmulo de ácido úrico embaixo da pele, geralmente no cotovelo, joelho, dedão do pé, que quando rompe o tofo gotoso, ou tofo gotoso, ele libera aquela substância semelhante a um giz molhado, uma pasta de dente, que nada mais são do que cristais de urato. Né? Então, e com o passar do tempo, caso não tratada, a gota ela começa a causar artrose secundária das articulações, causa incapacidade daí por artrose. A cartilagem articular começa a ser degradada, os ligamentos são degradados e começam a surgir as deformidades características da gota tofácea crônica, que é essa gota que o indivíduo já apresenta tofos crônica e que pode levar à incapacidade por artrose secundária. E o diagnóstico, como é feito? O diagnóstico de gota, a gente tem que identificar os cristais de urato no líquido sinovial. Esse é o diagnóstico padrão ouro, que chama, o gold standard. Né? Para a gente ter certeza que é gota, nós temos que puncionar uma articulação, solicitar a análise daquele líquido e o bioquímico ele identifica no líquido cristais de urato, que são cristais em forma de agulha. Daí nós temos a certeza que o indivíduo apresenta gota. Entretanto, né, por exemplo, um indivíduo de 40 anos com podagra, a inflamação do dedão do pé, com ácido úrico elevado no sangue, a gente até poupa o indivíduo da punção, porque a história nessa situação é muito característica de gota. Muito bem. E tratamento? Existe tratamento? Isso. O tratamento da gota, ele se divide principalmente em tratamento da crise, né, que é o indivíduo apresenta-se lá com uma artrite de joelho por gota. A primeira coisa é o tratamento da crise. O tratamento da crise pode ser feito com anti-inflamatórios não esteroides, com corticosteroide, com infiltração articular, a própria colchicina. Né? Existe uma série de medicamentos que a gente pode usar para o tratamento da crise aguda. E o tratamento crônico é o tratamento do ácido úrico. É o tratamento hipouricemiante. Né? Nós temos que iniciar algum tratamento para que o ácido úrico permaneça sempre baixo, para que esse acúmulo nas articulações ele cesse. Muito bem. E, doutor, nós falamos da gota. Vou fazer a última pergunta da gota e a gente vai daí para a última doença comum, mais comum das reumáticas. A gota, ela é uma doença exclusiva de homens?
Excelente pergunta. Não. Não é. Entretanto, a gota acomete mulheres quase que exclusivamente após a menopausa. Porque o estrogênio, ele é uricosúrico. O estrogênio, ele estimula a excreção urinária de ácido úrico. Ele estimula. Então, a mulher, na sua fase fértil, até a menopausa, ela é protegida da gota. Quando ela entra na menopausa, os níveis de estrogênio caem, reduzem, ela fica daí predisposta a desenvolver gota. Então, gota na mulher é quase que exclusivamente pós-menopáusica. E é uma gota diferente, geralmente pega mais tornozelo, joelho, não causa tanto podagra. Isso a gente não sabe o porquê, né? É idiosincrásico da doença. E a mulher, a gente faz os exames laboratoriais geralmente ali, pelo menos uma vez por ano, enfim. E nos exames laboratoriais dos homens sempre está lá o ácido úrico. A mulher, ela precisa também fazer o ácido úrico antes da menopausa ou não? Eu acho desnecessário, sabe? Porque habitualmente vem muito baixo. Vem lá entre 3 e 4, às vezes 2, né? A gente pode fazer essa para checagem, né? Mas que a probabilidade de vir muito baixa é extremamente alta. Muito bem. E a última doença aí comum, doutor? Claro que a gente está falando das principais, né? E o doutor comentou no primeiro bloco que as doenças reumáticas são mais de 100. Então, nós falamos das 4 principais aqui hoje. Daí seria a doença autoimune reumática mais comum, que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que afeta 1% da população. Então, é uma doença comum. É uma doença comum. 1% a gente classifica como doença comum. É a segunda doença autoimune mais comum, né, perdendo apenas para a tireoidite de Hashimoto, né, que pode levar ao hipotireoidismo, que é a doença autoimune mais comum. Em segundo, nós temos a AR, o artrite reumatoide. É uma doença de mulheres jovens, quer dizer, o paciente padrão, né, é uma mulher lá entre 20 e 40 anos de idade, é mais comum em mulheres também, que começa a desenvolver dor em mãos e punhos. Geralmente dor simétrica, né, nas duas mãos, nos dois punhos, acompanhado de rigidez matinal. Né, a mulher começa a perceber dificuldade para fechar e abrir as mãos pela manhã. Eventualmente derruba objetos, não consegue abrir torneira, abrir potes, abrir garrafa em função dessa rigidez. É uma doença que, esse é o padrão. Ela pode acometer qualquer articulação, mas o padrão mesmo, o paciente típico é esse. Mulher jovem, dor em mãos e punhos, simétrica, com rigidez matinal, dificuldade para abrir e fechar as mãos. O diagnóstico dessa doença, doutor? Nós temos critérios também, né? Toda doença reumática a gente tem critérios classificatórios, né? Critérios que a gente tem que cumprir para classificar o paciente como apresentando aquela doença. A artrite reumatoide ela tem seus critérios. Diferentemente da fibromialgia, os critérios da artrite reumatoide incluem exames de sangue, principalmente exames de atividade inflamatória, exames que mostram que o indivíduo está inflamado, né, que existe inflamação acontecendo, e autoanticorpos. Né? Como é uma doença autoimune, ela apresenta autoanticorpos, e a gente pode dosar ou determinar esses autoanticorpos. Então, o diagnóstico da artrite reumatoide ele é clínico laboratorial. História, exame físico e exames de laboratório. Muito bem. E é uma doença exclusiva de mulheres ou não? Também não. É menos comum em homens, 3 mulheres para um homem. 3 a 4 mulheres para um homem. Então, bastante pacientes homens com artrite reumatoide também. Tem tratamento? Bastante efetivo, né? Principalmente se o tratamento for iniciado nos primeiros 6 meses. A artrite reumatoide ela pode levar a deformidades, artrose secundária, em função da atividade inflamatória persistente. Tratamento bastante efetivo, cada vez mais efetivo. Né? Praticamente todo ano nós temos medicamentos novos sendo lançados para a artrite reumatoide. Os anos 2000 foram uma revolução no tratamento da artrite reumatoide. Vieram os imunobiológicos, né, os medicamentos que atuam especificamente nas citocinas inflamatórias, nas substâncias inflamatórias. Isso foi uma revolução no tratamento da doença. Doença extremamente tratável, principalmente se o tratamento for instituído precocemente. Primeiros 6 meses, não tardar de 2 anos. Esse seria o ideal. Nós podemos falar, doutor, que não tratada pode deixar sequelas? Com certeza. A artrite reumatoide é uma doença cuja história natural é desfavorável, como a gota. A história natural é desfavorável. Né? Se não for tratada, a doença tende a progredir e gerar até incapacidades. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela participação no nosso programa. As portas aqui do Saúde em Foco vão estar sempre abertas. E obrigado a vocês que nos acompanharam hoje. Amanhã tem Saúde em Foco Kids aqui na TVE, canal 58.1.